Olá, você amante do futebol da capital. Começa agora mais um podcast do Clássico em Debate. Hoje gravando na segunda-feira, mudamos o nosso dia de gravação aí por problemas técnicos e praticamente trazendo para você o podcast no dia que estamos gravando. E vai ser corrido, mas você está acompanhando ou na segunda-feira à noite ou na terça-feira de manhã. Mas a gente gravou aqui à noite, na segunda-feira mesmo, trazendo o nosso elenco para conversar. Hoje comigo a estreia, mas é o homem que pensou em toda essa ideia. É José Walter. Uma boa noite para você, José. Seja bem-vindo efetivamente ao Clássico em Debate. Boa noite, Alan. Muito obrigado. Realmente, de fato, finalmente aconteceu a minha estreia aqui, né? Tava no DM aí, mas agora finalmente esperamos continuar e participar mais vezes. Também comigo na mesa, Lucas Fagundes. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouquinho aí sobre esses últimos movimentos aí da capital, dos times da capital, né? E também conosco hoje, Renan Schlickmann. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite aos ouvintes do Clássico em Debate. Mais um programa aí com muitas novidades, com algumas situações polêmicas que a gente vai discutir aí diante do programa de hoje. Hoje, segunda-feira, a ilha tremeu por dois assuntos. Uma, a nota que o Avaí Futebol Clube lançou no dia de hoje e também as novas restrições do governo da capital que pode bagunçar ainda mais a história de um retorno do possível campeonato catarinense. Já falo possível porque eu não sei se ele vai acontecer, se ele vai terminar. Então é o possível campeonato catarinense. Para falar da nota do Avaí, quero chamar o Renan para dar uma resumida no que falou o presidente através de uma nota divulgada à imprensa e a toda a internet. É uma nota um pouco extensa, eu vou tentar resumir, né, até para o nosso ouvinte entender um pouco mais tranquilo. Como você já antecipou, vai protocolou na tarde dessa segunda-feira, dia 22, junto à Federação Catarinense de Futebol, um documento que comunica que o clube jogará somente no estádio da Ressacada no reinício do Campeonato Catarinense. E aí ele tem uma série de fatores que ele explica o porquê que só vai jogar no estádio da Ressacada. Aí eu vou começando fazendo as considerações do Avaí com alguns pontos. Eu não vou pegar todos os pontos, até porque a gente vai estender muito o nosso programa, mas vou pegar algumas partes da consideração do Avaí. A primeira, considerando a paralisação das atividades por quase 3 meses ocasionado pelo Covid. Considerando que o Avaí Futebol Clube não treinou em sua sede desde que foi liberado parcialmente os treinos com bola. Considerando que, baseado na liberação por parte do governo estadual, a Federação Catarinense de Futebol emitiu a resolução número 22, marcando o retorno do campeonato para o dia 8 de julho de 2020, segunda fase, já com a tabela com seus respectivos jogos de ida e volta. Aí, por todas as considerações, como eu falei, tem muitas considerações, o Avaí solicita o vosso apoio e deferimento na seguinte reivindicação. Também vou pegar algumas reivindicações, porque são muitas. Uma delas, conforme de conhecimento de Vossa Excelência, a Prefeitura de Florianópolis não vai liberar o estádio para a realização da partida de volta pela segunda fase do Campeonato Catarinense. Ora, todos os outros clubes irão atuar em suas respectivas sedes, sendo que as prefeituras de cada município não restringiram, como restringiu a Prefeitura de Florianópolis. Tal restrição, que não é culpa do Avaí, vai trazer enormes prejuízos ao clube e à competição, já que uma das vantagens de ter terminado em primeiro lugar é exatamente disputar em casa todas as fases da competição. Mais uma reivindicação do Avaí para finalizar a parte de reivindicação. Assim, o Avaí Futebol Clube, detentor do primeiro lugar do Campeonato Catarinense de 2020 na primeira fase, comunica que não irá atuar em outro estádio que não for a Ressacada, já que garantiu essa vantagem dentro de campo, conforme o regulamento da competição. Então, aí
Por fim, o Avaí coloca duas posições que é aí que mexem bastante com essa nota junto à federação. Vamos lá. Segundo, caso não seja possível o Avaí jogar em seu estádio, que seja suspensa a competição imediatamente. Por fim, em último pedido, caso não seja possível o retorno do campeonato, com seu encerramento dentro de campo, que seja declarado o Avaí Futebol Clube como campeão catarinense 2020, já que foram jogados 73,7% de toda a competição, conforme o artigo 149 do regulamento da competição, abre aspas, os casos omissos e as eventuais dúvidas que possam vir a surgir serão resolvidos pela diretoria da Federação Catarinense de Futebol, fecha aspas. Então são esses dois pontos que mexem, né? A questão do Avaí não jogar na ressacada, aí, caso não seja possível o Avaí jogar na ressacada, no seu estádio, que seja suspensa a competição e, por fim, a questão de o Avaí, né, de ser declarado campeão, caso o campeonato seja cancelado. Então, resumindo, é isso. Se eu lesse todo, demoraria muito mais. Então, é mais ou menos isso que o Avaí quer. O Avaí quer jogar no estádio da ressacada porque fez melhor campanha e está se vendo prejudicado. Claro que tem essa situação do corona, mas o Avaí quer ter os seus direitos em relação ao dentro de campo. É uma situação muito delicada, né, de todos os aspectos, né, da parte da prefeitura, que tem que cuidar da cidade para diminuir a curva de contágio ascendente, por parte do Avaí, que quer seus direitos preservados também, por parte da torcida, que fica nesse imbróglio sem saber para onde escapar. Antes de a gente ouvir a nossa mesa, a gente tem um áudio gravado que a gente vai botar para você, também do nosso participante do Clássico em Debate, do Victor Machado, que não pôde participar do nosso programa hoje, mas deixou um áudio gravado sobre a sua opinião sobre esse assunto. Ouça. Boa noite a todos do Clássico em Debate. Minha opinião sobre o que o Avaí acabou de fazer, sobre a nota, achei certíssimo, porque nós temos um regulamento. O regulamento tem que ser respeitado. E o Avaí nada mais está pedindo que esse regulamento seja respeitado. Então, né, não adiantaria nada o Avaí terminar em primeiro. Antes o Brusque era o primeiro, houve-se o comentário que daria um título para o Brusque. E o Avaí terminou em primeiro, logo agora o Avaí, eu vejo, né, que o Avaí está certo sim em pedir para que, se não tiver como jogar na ressacada, o título tenha que ser do Avaí. O Avaí terminou em primeiro, já tivemos metade um pouco do campeonato já foi disputado. Então, a minha opinião é que o Avaí está certo, e também aproveitando também que o nosso prefeito também está certo. Então, o Avaí está certo em exigir da federação o direito de jogar no seu estádio, não procurar outro estádio, e também o prefeito em voltar aí com algumas coisas fechadas, infelizmente, né? Muitas pessoas vão sofrer com isso, mas como eu vou falar, ele deu a mão às pessoas que quiseram o braço, né? Ele liberou algumas coisas, mas o pessoal não respeitou. Praias, bares, parques, tudo lotados, ninguém tá respeitando. Então fica chato, fica complicado. Bem, agora que a gente já ouviu o Victor, queria ouvir o José Walter. Qual que é a tua opinião sobre essa nota do Avaí? O Avaí tá certo nesses aspectos, Zé? Bom, Alan, é um assunto realmente bem delicado, bem complicado mesmo. Eu acredito que, de fato, essa ideia do Avaí de realmente não querer jogar se não for no seu estádio, ela é boa, porém, a forma que ela foi colocada, não gostei muito da parte interpretativa, né? Do tipo, se isso não acontecer, que o Avaí seja declarado campeão. Eu acho que essa parte não ficou tão legal. Mas a ideia de querer realmente fazer um movimento para que possa jogar, assim como também serve para o Figueirense, para que também o Figueirense possa jogar no Scarpelli e que o Avaí jogue na ressacada, tentar de alguma maneira e não simplesmente só aceitar, eu acho uma ideia interessante. Essa questão de
como eu falei, da interpretação ali, né? Essa forma que foi colocada de, opa, se eu não puder jogar em casa, então que seja suspenso, e se eu não puder, que seja campeão. Isso aí eu não achei tão legal, essa segunda parte, mas a ideia eu achei interessante. Queria ouvir também o Renan Schlickmann sobre esse assunto. Bom, Alan, eu tenho a minha opinião em relação à nota. Eu vejo que o Avaí está no seu direito. Eu acho que é importante, eu acho que tem que ter essa discussão. Eu acho que o Avaí, como colocou na nota, ela foi primeira colocada do Campeonato Catarinense. Então, no regulamento aí vai explicar muita coisa. A gente até tem que se aprofundar mais no regulamento do Campeonato Catarinense. Agora, o José Walter estava falando em questão de interpretação. Aí é muito importante, porque a gente tá acompanhando nas mídias aí, no Twitter principalmente, uns questionamentos que não tem muito fundamento, porque na nota diz, o Avaí solicita, caso não seja possível jogar no seu estádio, a nova suspensão. Hoje todos os campeonatos estão suspensos em todo o país, tirando agora o Campeonato Carioca, mas estão suspensos. Isso se for caso tenha nova suspensão, e o Avaí quer que tenha a suspensão, caso não possa jogar na ressacada. Se passar o tempo e o Campeonato Catarinense não tiver o seu fim, é porque, né, temos o Campeonato Brasileiro da Série B para iniciar, então o calendário do futebol brasileiro não comportaria o Campeonato Catarinense, aí sim o Avaí seria declarado campeão. Então, se for cancelado, não suspenso, então o Campeonato Catarinense não vai ter mais esse ano. Quem ficou em primeiro lugar? O Avaí. Então, é nesse sentido. Agora, eu posso concordar que acho que é muito cedo falar em cancelamento e declarar Avaí campeão. Aí eu concordo. Mas a questão de o campeonato lá na frente ser cancelado e o Avaí ser declarado campeão, eu não vejo um absurdo, até porque o Avaí fez por merecer, e como foi colocado na nota, foi jogado mais de 73% do campeonato catarinense até o momento. Então é esse meu ponto de vista, eu acho que o Avaí está no seu direito, e aí, claro, vai ter discussão, os torcedores rivais, claro, já estão fazendo a brincadeira, os memes que acontecem, mas isso é legal do futebol, a brincadeira sadia. Então, eu acho que é uma coisa bem polêmica, de fato, mas eu sou de acordo com a nota do Avaí Futebol Clube. Antes da minha opinião, eu quero ouvir Lucas Fagundes. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente do pessoal, né? Eu acho que os dois contrapesos aí colocados, né? Tanto essa liderança do Avaí ser do ponto de vista justo para efetivar qualquer tipo de título antecipado, quanto também essa desvantagem, né, absurda de jogar fora do seu gramado. Até porque não vai se jogar fora da região, porque nenhuma equipe vai ter efetivamente aí torcida. E a gente está vendo aí pelos números de Bundesliga, por exemplo, a taxa de vitória de visitante diminuiu, né? Até junho ali era 22% de queda. Então eu acredito que essa liderança colocada, acho que até do ponto de vista moral da coisa, ainda que se tenha aquela declaração do Rubens Angelotti para o Semensat, eu entendo que 2 gols de saldo num jogo em que o Brusque o time reserva por um horizonte de jogar a Copa do Brasil, com certeza o Brusque venceria o Figueirense aqui, ou no mínimo empataria. Eu acho muito injusto ainda declarar uma liderança por 2 gols de saldo como algo que ratificasse um campeonato, ainda em meio a esse problema. O Avaí coloca que não é culpa dele. Realmente não é culpa dele, mas também não é culpa da federação. Todo mundo está perdendo um pouco em vários tipos de dimensões. Então, eu acredito que é um pouco radical, ainda que eu também acredito que seja algo mais retórico para efeito de pressão no poder público de se conseguir trazer esses jogos ainda para a capital. Você sabe que um ponto que eu toco sobre isso é o seguinte: se os clubes soubessem que o campeonato teria só o primeiro turno, eles jogariam da mesma maneira? Não sei. Será? O jogador sabendo que entraria em campo na última rodada, eu preciso ganhar porque eu vou ser campeão.
Eu garanto que não entraria na bola da mesma maneira se entrasse apenas por entrar em campo. Então, esse é um ponto de vista que eu quero levantar com vocês. A questão, obviamente, de porcentagem de campeonato, na minha opinião, não reflete a qualidade dessa porcentagem. Os 30% que faltam para o final do campeonato são infinitamente mais importantes do que os 70%. Ok, podemos ter um hipotético do Avaí perder para a Chapecoense. E os 70% adiantaram de quê? Se ele perde em 2 jogos, né? Um jogo hipotético de uma derrota que pode acontecer para qualquer time, em qualquer circunstância no futebol. Então, esse argumento da porcentagem, para mim, não tem cabimento. Não tem tanto poder assim. Bom, vamos supor que é um campeonato de pontos corridos, total. 30 e poucas rodadas, como é um Brasileirão. E termina lá na rodada 25, 26. Ok? Por que tem mais peso? Porque já sabes que tu vai jogar até 30. Tu já tem esse pensamento. Não é uma coisa que termina sabendo abruptamente como aconteceu no nosso campeonato, que a gente ainda tem uma quarta de final, ainda tem uma semifinal, ainda vai jogar uma final, onde pode acontecer muita coisa. Então, essa parte específica do título, caso não tenha campeonato, para mim não tem cabimento. Agora, um outro ponto do Avaí estar buscando o seu direito legal de jogar no seu mando de campo, ok, legal, saudável, é isso aí. É um direito que ele tem de jogar em casa, ok? Só que aí eles barram numa coisa que é muito mais acima do que uma Federação Catarinense de Futebol, que é o prefeito da cidade onde o time está instalado. E esse manda mais do que o presidente da federação, manda mais que o presidente do clube. Então, se o Jean Loureiro, que hoje tomou uma atitude de restringir ainda mais a capital, porque o pessoal não está nem aí para o Covid, como aconteceu no último final de semana aqui na capital do estado, que o pessoal saiu à torta direito em baladas, em praias e tudo, por isso que houve uma nova restrição ainda mais dura nesse momento. Ué, esse é o argumento do prefeito. A gente vai chegar nesse... Pode falar. Uma alternativa, né? Claro que eu também concordo contigo. Eu coloquei ali da questão da porcentagem do campeonato, mas eu também não eu acho que não seria o mais, vamos dizer, eu acho que não seria legal para o campeonato terminar dessa forma, porque o legal é jogar dentro de campo, é bola rolando, é bola na rede, né? Isso é o prazer do nosso futebol, né? A emoção. Concordo plenamente, mas uma alternativa para nenhum clube ser prejudicado e ficar todo mundo igual na situação é jogar num campo, num único campo. Claro que seria com dias diferentes, mas que fosse estabelecido, vamos botar o estádio do Criciúma, que tem uma estrutura boa, né? Estádio coberto, uma estrutura boa de vestiário, fazer os jogos em Criciúma, seja um na quarta, outro na quinta, outro na sexta, mas para a situação ser igual e não ter todo esse problema, né? Porque não é só o Avaí, o Figueirense também está sendo prejudicado. Então é uma coisa que tentar buscar um equilíbrio. Eu acho que essa é a palavra certa neste momento que a gente realmente é um fato histórico, inédito que está acontecendo. Tem que ter bom senso de todos os lados, inclusive do Avaí, com certeza. Claro que o Avaí tem o seu direito, está no seu direito, mas às vezes também o bom senso tem que prevalecer. Mas eu acho que o equilíbrio nesse momento é importante. E uma alternativa que eu, Renan, estou pensando aqui é botar num local, numa região, os jogos finais do Campeonato Catarinense. O Lucas quer falar. Fala, Lucas. Só um detalhe ali, eu até tinha colocado, jogar todo mundo, por exemplo, em Tubarão, que ele fala ali, todo mundo está acostumado com o seu campo, foi uma coisa que o Marquinhos até colocou no debate, enfim, e isso também atrapalharia. Então, uma das ideias, por que não jogar no Atlético Tubarão, por exemplo, né, que está numa outra competição? Poderia ser uma alternativa, ainda Sim. que eles também têm que jogar o rebaixamento. Né? Campo neutro, né? Campo neutro. Se for para jogar todo mundo no lugar, joga em campo neutro, porque a Criciúma também vão começar a falar que o Criciúma está recebendo vantagem porque está jogando em casa.
né? Mesmo que É atualmente verdade. é, Eu dei até o exemplo de Criciúma, mas eu esqueci que eu esqueci. Criciúma também está na briga, né? É que é difícil ganhar alguma coisa, né, Renan? Então a gente acaba esquecendo. Mas olha só, tem uma questão, né? Tubarão é uma boa. Porque Tubarão, querendo ou não, tá ajeitadinho para se jogar. Não tem torcida mesmo, então não precisa ter um estádio aí para 10 mil pessoas, né? E joga todo mundo lá. E aí só divide o horário, né? Para todo mundo poder jogar. E organiza tudo na mesma cidade. O que o Zé tem sobre falar sobre isso, Zé? Fala. Olha, Alan, eu precisaria me atualizar, mas até o momento que eu estou sabendo, o estádio lá do Domingos Gonzalez do Tubarão, ele estava sendo utilizado pela prefeitura para questões aí do combate ao coronavírus. Eu não sei exatamente, confesso que nesse dia de hoje, 22 de junho, eu não sei como é que está a situação, mas em uma hipotética situação aonde daria para jogar e tudo mais, seria, para caso realmente escolher um lugar e tal, seria uma ideia interessante. Mas eu ainda abro um ponto que talvez possa ser o seguinte: a ideia do Campeonato Catarinense desse ano era rebaixar um clube só, porque a ideia é fazer 12 clubes no ano que vem. Como a Série B não começou, talvez o que eles poderiam fazer? Ignorar, e não ignorar a palavra correta, mas talvez não ter rebaixamento, talvez fazer esses jogos um pouco lá na frente, talvez, e lá na frente que eu digo, quando a situação do coronavírus estiver resolvida, talvez poderia ser uma opção também para essa volta do Catarinense. Talvez não precisaria fazer agora, mas talvez, quem sabe, lá em dezembro, lá em janeiro, porque, querendo ou não, também, por exemplo, uma final sem torcida, sei lá, não me dá uma boa impressão, sabe? Zero Essa é a graça, minha né? opinião. Zero graça uma final sem torcida. Realmente. Na verdade, o futebol sem torcida é zero graça, né? A gente acompanha os campeonatos, como bem falou o Lucas, o alemão. O pessoal tem que botar o som da torcida nos altos-falantes porque ficava extremamente monótono tu assistir a partida de casa sem Com jogadores de sequer. qualidade, né? Justamente, bem lembrado, Zé. Agora É, você imagina aqui, Campeonato aqui, Catarinense. aqui dá uma piorada. Referente ao alemão, né? Logicamente. E tiveram que botar som artificial para que para quem estava em casa ter um pouquinho mais de ânimo de assistir a partida. Criaram outras alternativas, né? Botar coisa na arquibancada, tal, para. Então, cara, sem torcida não tem a menor graça o futebol. É completamente chato, né? De acompanhar uma partida sem torcida. A vibração do futebol vem muito da torcida. Agora, o Renan, é uma situação complicada, mas também há uma forçação de barra não, dessa parte do sentido assim, poxa, por que não espera, né? Por que não joga? Pessoal, não dá de fazer agora, vamos fazer quando der. Né? Não acha também que tá uma forçação de barra para voltar muito rápido isso? É muito delicado. De fato, eu concordo plenamente, mas a gente pensa que o futebol ele é diferente de outros, né? Enfim, atividades. Mas o futebol tem profissionais que recebem seu salário, o jogador de futebol recebe seu salário, o massagista, a funcionária que está lá no estádio da ressacada, o cara que cuida do gramado, ele recebe o seu ganha-pão. E se o futebol não tiver acontecendo, não vai pingar dinheiro nos clubes. E aí vai o quê? Demissões. Porque hoje um clube é uma empresa. Então, vamos colocar que o futebol é uma empresa, tem os seus custos. Então, eu entendo que a gente tem que aguardar mais um pouco, concordo plenamente, então, tem que ter o bom senso neste momento. Mas eu também compreendo os dirigentes que estão desesperados. Tem clubes tradicionais aí que são pequenos hoje no cenário nacional que estão fechando as portas, porque não tem condições de pagar o cara, o porteiro, enfim, inclusive o jogador de futebol não pode jogar, enfim, uma situação muito delicada. Então,
é muito delicado esse assunto a gente discutir, por isso que ninguém tem a razão, né? Nas suas palavras, todo mundo tem a sua opinião. Eu acho que se até a classe médica tem as suas discussões, não tem 100% de certeza do que vai acontecer daqui a um mês, então, nem as autoridades médicas mundiais sabem. Imagina nós que somos leigos, que a gente ainda está nessa discussão. Então, é uma coisa muito delicada. A gente está discutindo, é saudável ouvir outras opiniões. Eu acho que isso é bom para o crescimento, mas, como você bem colocou, Alan, tem que ter bom senso neste momento que a gente vive, não só no futebol, mas em todos os segmentos. Ô, Alan, uma coisa que eu queria colocar só para terminar o meu argumento é o seguinte: de fato é ruim, né? Jogos sem torcida. Os jogos aí na Europa que estão com um som de torcida artificial realmente deu uma boa melhorada. E eu acredito que não aconteceria isso aqui em Santa Catarina. Eu acho que alguns estádios, caso tentassem fazer isso, talvez não ficaria muito bom, não sei. Mas assim, é um campeonato de mata-mata e que ele logo logo vai acabar, né? Então, se ele começasse, em poucas semanas ele acabaria e de qualquer maneira não teria torcida. Então, talvez uma coisa que poderia acontecer seria simplesmente realmente deixar o campeonato catarinense para um outro momento, quem sabe dezembro, já que os jogadores não vão ter férias em dezembro, ou quem sabe no começo de janeiro, não sei, talvez encurtar, fazer um jogo de quartas, semis e finais. E se for para começar algum campeonato como eles querem começar, talvez começar a Série B, porque, por exemplo, a gente, no mínimo, para ter jogo com torcida, no mínimo, sendo muito otimista, vai demorar alguns meses. Então, se começar a Série B, quem sabe ali, vamos chutar aqui, 20 primeiras rodadas não tenha público, mas quem sabe lá nas últimas, que é o que realmente vai definir, tenha torcida, né? Então, talvez essa poderia ser uma opção. É, faz sentido. Como o Renan falou, acho que né, nesse momento o brainstorming coletivo ele funciona, né? Agora, o Lucas, o Figueirense, por enquanto, até a nossa gravação, não se posicionou a respeito dessa nota do Avaí, né? Ele ainda não se posicionou até onde, até estava olhando o site dele, o Figueirense, enfim, não tinha nada oficial, pelo menos, né? A última situação que se teve é o Luciano Sorriso comentando que eles estão de olho aí em planos B e C, que envolveriam o CT ou outros campos, né? Até o CT tem problemas e restrições, acho que é difícil fazer lá, mas até o momento não teve nenhuma posição firme em relação ao oficial do Figueirense. Até o Renan comentava em off sobre o CT do Cambirela, até gostaria de trazer de novo ele para o jogo aqui. Não teria como fazer no CT do Cambirela jogos então, né, Renan? Não teria, né? Quem conhece ali o CT do Cambirela sabe que aquela região cresceu muito, né? A questão de moradores. Então, existiria possibilidade de aglomeração, por mais que tivesse a segurança, policiamento, a gente sabe que ia ter uma aglomeração grande, mas até a questão de estrutura para acomodar os jornalistas, né? Para a questão de transmissão, se houver transmissão de TV e tudo mais. Então, é uma série de fatores que não teriam condições de abrigar os jogos do Figueirense ali no CT do Cambirela, apesar de uma bela estrutura que tem ali, para quem já acompanhou, ela é muito boa, claro, perdeu um pouco da sua estrutura, né, os acabamentos por conta de toda a situação que vive o Figueirense financeiramente. Mas só para dar outro gancho assim, na nossa conversa, para ver o absurdo que a gente está vendo, a falta de bom senso, a questão do Flamengo voltar a jogar agora, na semana passada, contra o Bangu, viu o Maracanã daquela forma, a falta de respeito à questão do Rio de Janeiro, com toda aquela situação que vive passando, com a questão de mortes. Aí eu estou lendo uma matéria aqui da ESPN de hoje, de 22, inclusive no período da noite, colocando o seguinte, né? O Botafogo mantém a postura de não entrar em campo em junho. E a Federação do Futebol do Rio de Janeiro
tem pressionado o clube com a possibilidade de rebaixamento no Campeonato Carioca, caso o clube não opte por não enfrentar a Cabofiense, que é o adversário do Botafogo. O mesmo acontece com o Fluminense. Então a federação pressiona os clubes a jogarem, sendo que os clubes voltaram agora aos treinamentos e não estão nem aí para a questão da saúde, né, das pessoas, das famílias, porque não envolve só os jogadores, envolve os familiares dos jogadores. Então, enquanto o nosso futebol catarinense está fazendo um protocolo sensacional, apesar de todas as divergências que a gente vem discutindo nessas semanas, outras federações, que o Rio de Janeiro é um dos maiores centros, se não o principal, juntamente com o futebol paulista, fazendo esse absurdo de simplesmente empurrar a goela abaixo um clube do tamanho do Fluminense e do Botafogo para simplesmente jogarem, ou jogam ou caem para a Série B. Que isso? Que absurdo que a gente está vivendo. E o Montenegro, né, fazendo só um apêndice nisso tudo, o presidente do Botafogo falou que me rebaixa então. Quero ver se eles são machos o suficiente para me rebaixar. Né? Na alusão, logicamente, não rebaixar ele, mas sim um clube. Então o negócio lá no Rio vai ficar complicado. E eu acho que essa nota do Avaí hoje também baralha as coisas por aqui. Porque abre um precedente do que está acontecendo lá no Rio. Daqui a pouco vão falar, se o Avaí não entrar em campo, então vai ser rebaixado. E esse por assim vai saber. Né? Então abre essa confusão de não ter ninguém de bom senso de maneira geral, né? Para tentar aguardar e pensar um pouquinho, causa esse tipo de coisa. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Com certeza, na terça-feira, na quarta-feira, terá ainda muita repercussão do que dessa nota que o Avaí lançou na segunda-feira. Vamos aguardar no nosso próximo programa. Com certeza esse papo vai continuar. Na capital, hoje, no dia 22, o prefeito Jean Loureiro deixou as regras ainda mais restritas sobre a movimentação de pessoas. Como se a gente tivesse regredido na questão das restrições, talvez 3 semanas, mais ou menos, um mês, né? Lá para maio as coisas estavam mais ou menos como vão voltar a acontecer a partir do dia 24. Queria ver a opinião de vocês, o quanto isso acaba prejudicando a questão da nota do Avaí. Se essa nova restrição vai acabar respingando também no Campeonato Catarinense, né, Renan? Não, isso aí tu pode ter certeza. Eu estava ouvindo, inclusive hoje, segunda-feira, a entrevista do Jean Loureiro para a Rádio CBN, e o Matheus Boaventura, o nosso colega, ele questionou o Jean da nota do Avaí, e eu acabei ouvindo, isso era quase 7 horas da noite, e ele disse assim, ó, eu não vou discutir com o Avaí, porque a gente já colocou nossa restrição, e não vai ser o Avaí, não vai ser empresa X ou Y que vão me convencer a mudar de opinião. Ele disse que vem trabalhando a parte técnica, a parte da saúde, com os profissionais da saúde que ele tem de confiança aqui no município de Florianópolis. Então, eu acredito que ainda mais quem acompanhou o fim de semana na capital catarinense, não só em Florianópolis, mas no estado inteiro, principalmente na área litorânea, que deu um verão, né, no início do inverno, praias lotadas, pessoas sem máscara. Eu que sou praticante do beach tênis, muitos colegas praticando sem máscara, ele simplesmente radicalizou. Ele viu que não, como é que é? As pessoas não estão respeitando, eu vou voltar atrás e vou impedir várias atividades. E aí o futebol, com certeza, o futebol já era visto de uma forma, né, meio complicada pelo prefeito, agora mesmo vai radicalizar mais. Então, eu vejo que futebol em Florianópolis, olha, eu estou sendo positivo lá para segunda quinzena de agosto. Você, Lucas, é essa ideia mesmo? Só para agosto tem futebol na capital? Pelo que tem colocado o Jean, tanto aí também o Paraná, que é o secretário municipal de saúde, né? Acho que é por aí, é para agosto mesmo. Houve uma retração aí das medidas, né, em relação aí, principalmente esse último final de semana, a entrevista do
do Paraná, que é o secretário, foi bem dura, né? As declarações dele pela manhã, a multa que eles colocaram foi bem pesada, né? Foi para 1.250 e 2.500 para estabelecimentos. E eu acredito que realmente ele não vai se deixar pressionar, porque ele deve estar tendo pressão de todos os lados, mantendo as medidas e até intensificando. Eu acredito que nesse cenário o horizonte mesmo é para agosto, depois da segunda quinzena mesmo, como colocou o Renan. O José, ele tá em Paulo Lopes, acaba não sendo influenciado diretamente pela capital, mas com certeza o município também começa a dar uma mexida, né? Qualquer coisa que a capital faça, os municípios digamos assim, da enorme capital, né, que vai chegar aí quase até Paulo Lopes, é mais do que grande, começam também a olhar de maneira diferente, né, Zé? Olha, eu acredito que sim, mas por enquanto ainda não houve nenhuma movimentação. Claro que também foi uma coisa muito recente, mas a questão dos casos aqui, ela é curioso que até, se eu não me engano, na semana passada foi pro terceiro caso e era o único caso ativo na cidade inteira e a própria conduta das pessoas é de que realmente não tem nada acontecendo. A única diferença, por exemplo, para o comportamento das pessoas hoje para janeiro ou qualquer outro momento antes da pandemia é que as pessoas hoje em dia estão usando máscaras. Essa é a única diferença aqui, uma cidade do interior e tudo mais. Não tem muita visita de turistas, né? Então eu acho que isso acabou ajudando para que não se proliferasse coronavírus por aqui. Mas é uma tendência, pode ser que realmente aconteça, mas por enquanto ainda não temos nenhuma novidade nesse sentido. Mas eu te falar uma coisa, tá? Porque aqui na capital não mudou muita coisa não, tá? A única diferença de janeiro para agora é que o pessoal usa máscara, porque é a mesma coisa, o centro continua igualzinho, não mudou nada, tá? É só a máscara mesmo que o pessoal agora não se reconhece mais no centro da cidade. Só isso que mudou, amigo. Agora, a É, gente ainda tem um tempinho. Vamos dar uma pincelada. A gente vai trazer com certeza esse assunto nos próximos programas. A MP que o presidente da República fez há alguns dias atrás, que muda todo o trâmite de como é feito aí a concessão, a venda de imagem, o famoso direito de imagem dos campeonatos e principalmente dos clubes. Eu queria que o Lucas comentasse um pouquinho sobre a MP para a gente dar uma pincelada nela nesse final de programa. Esse foi um texto aí aprovado, né, pelo presidente nessa semana, na verdade, no final da semana passada, né, permitiu aí os clubes negociassem aí as transmissões de TV, as receitas provenientes de transmissões de TV, de forma individual e aí pelo mandante, né, que esse direito seria pelo mandante. Eu estava até buscando aqui outros paralelos, enfim, de como isso pode ainda acentuar, né, o que se chamava aqui, que hoje já nem cabe, mas espanholização, né, dessa distribuição de bolo, né, em relação ao que é feito hoje na Europa, por exemplo. Né? Na Espanha isso mudou há algum tempo, essa razão já diminuiu, já é só de 3-1, e o país que tem uma distribuição maior é Portugal, que eles fazem essa mesma forma de distribuição, de ser negociado individualmente, e a distância do primeiro para o último é de 15 vezes, né? Ao passo que nós temos aí outros países ali, como Espanha é 3, a Inglaterra é 1,5, enfim, tem algumas situações aí em que a liga faz a negociação e aí o bolo fica maior para todo mundo, até porque é um campeonato onde todos tenham, né, uma maior condição de se reforçar o time, mais equilibrado, fica um produto mais atrativo, né? Eu acho que são pontos aí que a gente tem que pensar e como isso reflete nos nossos clubes aqui que estão aí na parte de baixo dessa distribuição.
Quero ouvir também o José Walter. Bom, Alan, eu acredito que precisa ser muito bem estudado isso, porque impacta muito os clubes e muda a realidade de muitos, né? Hoje em dia, a- existe uma tentativa de equilibrar, né? Hoje em dia, eu digo até antes dessa MP, de tentar equilibrar as cotas e tudo mais, e mesmo assim existe uma disparidade muito grande, né? Quando, por exemplo, algum clube aqui de Santa Catarina está jogando a Série A cota ela fica aí nessa diferença de mais ou menos quase 3 vezes menos do que o clube que ganha mais. E mesmo assim a gente já vê a diferença do investimento, do nível dos clubes tecnicamente, né? E se realmente fosse deixado totalmente livre assim, eu acredito que não seria bom para os clubes menores, os clubes ali que jogam, por exemplo. Poderia prejudicar bastante alguns campeonatos, porque talvez, sendo livre assim, algumas emissoras talvez só iriam querer contratar de alguns determinados times e talvez poderia ficar um pouco bagunçado. Então, é claro que é preciso de uma análise melhor, mas a minha opinião de momento é que não seria muito benéfico para a grande maioria dos clubes, mas é uma coisa que há de ser avaliada. E você, a sua opinião, Renan? Bom, eu acho que ainda é prematuro falar disso, né? Eu acho que é importante essa MP, essa discussão. Eu acho que é necessário mexer essa questão de receitas. Eu tenho aqui na minha frente alguns posicionamentos de alguns presidentes de clubes. Eu vou só resumir aqui. O presidente Adson Batista do Atlético Goianiense, que voltou à Série A, ele disse que acha que vai ser uma boa alternativa para os clubes buscarem mais receitas. Ele falou que nós temos a Globo como parceiro até 2024 e vão discutir isso se tiver continuidade ou em busca de novos parceiros. Já o Atlético Mineiro coloca que a direção do Galo entende que há um interesse coletivo em torno da MP e vai aguardar por um posicionamento em conjunto dos outros clubes. Já o presidente do Bahia, o Guilherme Belitani, ele fala que a partir dessa mudança ganha-se independência. Em muitos países de alto nível do futebol é assim que funciona, como vocês colocaram anteriormente. Então, eu acho que é importante, eu acho que viver num monopólio que é hoje a questão da Rede Globo, aliás, a Rede Globo com certeza não gostou, né, dessa essa medida provisória, e inclusive isso teve dedo de um clube, né, que se chama Flamengo, é porque o presidente do Flamengo esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, justamente discutindo isso, porque hoje o Flamengo não tem esse acerto com a Rede Globo no campeonato estadual, então, claro que existe um pensamento ali voltado para o Flamengo, mas é uma coisa bem importante de discutir. Agora, tem que ser tratado de uma forma que o coletivo ganhe, como colocou o presidente do Atlético Mineiro. Concordo com os amigos da mesa que é necessário a discussão. É necessário que os clubes sejam ouvidos em sua maioria, não só os da Série A, porque esses realmente podem ser mais beneficiados por um arranjo desse, mas também tem que ouvir os clubes da Série B, da Série C, D e aqueles que também não têm série, que talvez essas séries menores, principalmente da B, C e D, podem passar muitas dificuldades se essa MP for promulgada e aí virar realmente lei. Antes de uma MP, eu acho que é necessário o bate-papo, a conversa, o brainstorming do que fazer a MP e aí depois o pessoal ficar correndo atrás para ter que discutir o assunto. Mas isso aí já é a área política, é outra área. Fala, Zé. Até porque tem tempo, né? Até porque, mesmo que fosse aprovado, só daria um efeito em poucos campeonatos, né? E realmente daria um efeito de forma geral daqui a um bom tempo ainda, né? Então, é preciso realmente se reunir, conversar, analisar e não ter muita pressa para definir isso, porque pode gerar um grande impacto. Tem que ser interessante para o conjunto. Eu sempre fico pensando o seguinte:
analisando essa MP, eu comecei a perceber uma questão. O time visitante ele acaba sendo bem prejudicado. Porque, vamos supor o seguinte, tu vai vender o teu direito de imagem, porque tu vai jogar em casa, logicamente, tu vai vender o teu direito de imagem para uma outra empresa que não é, né, a Rede Globo ou qualquer outro nicho que já esteja ambientado hoje. O time reserva não é nem tchum, né, como diz a música, não dou nem bola para ele. E o time reserva não, o time visitante. E é o visitante mesmo que tem que dar importância. Por quê? Porque é esse visitante que o torcedor não consegue ir lá acompanhar e vai ver pela televisão. E aí eu posso ter um campeonato todo que eu não vejo meu time jogar fora de casa, porque o time mandante daquela partida não conseguiu nenhum acordo comercial. Tem que se pensar nisso também. E isso parece que não foi pensado. Então, é muito assunto e também a gente vai trazer aqui no nosso Clássico em Debate. Vamos tentar aprofundar ainda mais a discussão dessa MP, dar a nossa opinião, né? Nossa mesa que é giratória, toda semana a gente traz membros novos, os membros vão girando e a gente vai deixando ainda o brainstorm ainda melhor. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast de hoje. Queria agradecer a presença dos 3 amigos. Zé, obrigado pela presença. A porta está sempre aberta, você sabe disso, você tem a chave. É só chegar. Muito obrigado, Alan. Agradeço muito. Desde que eu comecei esse projeto há alguns meses atrás, realmente vejo que a gente tem muito potencial e que eu escolhi as pessoas certas para me ajudarem. E estou sempre aí, assim que der, estarei aqui junto com vocês para poder falar bastante sobre o futebol da capital e tudo mais. Muito obrigado. Um grande abraço para você, Lucas Fagundes. Até a próxima. Fala, abraço a todos os companheiros aí de Clássico em Debate, né? Até próximas semanas aí, novos desdobramentos, né? Tomara que sensuais e é um bom termo para o futebol da nossa capital. Valeu, Lucas. Renan, forte abraço. Até a próxima. Valeu, Alan. Até a próxima. Abraço a todos os companheiros aí de mesa. Abraço a todos os nossos ouvintes. E hoje foi bastante discussão. Acho que é importante esse debate, essa troca de ideia para que o bom senso no final prevaleça no nosso futebol catarinense, que o equilíbrio entre os clubes prevaleça, né? Que todos fiquem em igualdade. Opa, me fugiu a palavra. De forma Igualitária. igual, né? Que é igualitária. Isso Essa aí. ou palavra que diz Mané, palavra destroncada. Igualitária para que ninguém saia por cima, saia por baixo, que o equilíbrio sempre permaneça no nosso futebol catarinense. Um grande abraço. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais a você que nos escutou até nesse momento. Não esqueça de ativar o sininho lá do YouTube, aqui do nosso canal, se você está assistindo a gente pelo YouTube. E também seja seguidor do nosso Spotify para saber das nossas novidades. A gente fica por aqui e segunda-feira ou terça-feira que vem, a gente vai ainda ver como a gente vai arquitetar a nossa escala. A gente está de volta com mais um Clássico Debate. Muito debate dos clubes da capital e a gente vai até fora da capital porque a gente vai abrindo espaço. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até breve. Tchau.